Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos trabalhar novamente. Ô, Paquitos, seguinte, na primeira aula, nós começamos a falar sobre forças intermoleculares. Falei sobre as 3 forças, mas eu preciso retomar algumas coisas com vocês, algumas informações com todos vocês aqui. Beleza? Vamos lá. Cadê? Apresentação. Aqui, que beleza. Então, voltando para cá. Vamos voltar para essa. Olha que beleza, hein? Só está um pouco rabiscado. Mas de resto está em dia. Easy. Bom, então, só recapitulando novamente. Falamos de polo permanente, moléculas polares. Ligação ao ponto de hidrogênio, moléculas polares com o trio Fon-Fon. Se tiver o trio Fon-Fon ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligação ao ponto de hidrogênio. Falei de moléculas iguais, água com água, e falei entre moléculas diferentes, amônia e acetona. Beleza? Depois, falamos do dipolo induzido, que ainda pode ser chamado de forças de Van der Waals ou dispersões de London, que é para moléculas apolares, também pode ser chamado de dipolo instantâneo, dipolo induzido, porque o polo positivo e negativo serão formados apenas naquele instante, ok? Uma molécula vai induzindo a outra, por isso do nome também induzido. E aqui tem um resumo final, tá? O dipolo induzido, ele é mais fraco do que o dipolo permanente, que por sua vez é mais fraco do que a ligação de hidrogênio, tá? Então eu tenho, ó, um aumento na força de atração. A ligação de hidrogênio é a atração mais intensa e o dipolo induzido é a atração menos intensa. Como eu falei umas 15 vezes, mas eu repito, a temperatura de fusão e ebulição acaba sendo afetada por conta desse tipo de atração, tá bom? Não é a única variável, mas é uma das duas e também vai influenciar bastante nessas temperaturas. Mas antes de falar sobre a temperatura de fusão e ebulição, eu gostaria de falar sobre solubilidade com vocês, ok? Por quê? Porque a solubilidade também vai ser importante aqui a partir da nossa ligação de hidrogênio. Ah, é, professor? Sim. Não se esqueçam, sempre que uma molécula, tá? Antes de falar qualquer coisa que eu já te adianto, sempre que uma molécula tiver hidroxila, ou que uma molécula tiver, tá, um NH2, uma função amina, desde que não seja uma amina terciária, porque também já complica bastante a nossa vida, porque ela vai colocando muitos carbonos, você vai ter uma molécula solúvel. Quanto maior for o número desses grupos, maior é a solubilidade que nós teremos. Teve uma questão que apareceu na prova da UDESC, tá? Que falava de 2 vitaminas, uma lipossolúvel e uma hidrossolúvel. E ele queria que você justificasse o porquê de cada uma. E a lipossolúvel, né, se dissolve na gordura, ela basicamente era só formada por carbono e hidrogênio. Enquanto que a hidrossolúvel ela tinha bastante hidroxilas. Tá? E a justificativa era, como ela tem bastante hidroxilas, ela realiza ligações de hidrogênio, aumentando sua solubilidade em água. Enquanto que a outra vitamina, como é formada basicamente por carbono e hidrogênios, é uma molécula apolar e tem uma baixíssima solubilidade. Ah, mas o que tem a ver, professor? Ser apolar, tudo. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, ó, que semelhante dissolve semelhante, tá? Como assim, semelhante dissolve semelhante? Polar dissolve moléculas polares. Apolar dissolve moléculas apolares. Então, quando, por exemplo, você pega lá hexano, o hexano aparece bastante, tá, nas provas. Hexano. O hexano ele pode ser considerado um solvente orgânico? Pode. Por que ele é chamado de solvente orgânico? Tenha uma coisa em mente. Pessoal, tá vazando o microfone aí. Se alguém puder fechar para mim, por favor. O que é solvente orgânico? Quando a gente chama algo de solvente orgânico, eu queria que você tivesse em mente que isso é uma substância apolar. Porque como a química orgânica é a química do carbono, nós consideramos que esse solvente orgânico é o solvente de algo apolar. Completamente contrário à água. Porque a água é uma molécula polar, então não é um solvente orgânico.
tá? Não é um solvente orgânico, ok? Então, falou em solvente orgânico, falou em moléculas apolares. Portanto, apolar dissolve apolar. Outra informação que eu gostaria que você tivesse, apesar de já ter citado isso, mas é importante relembrar, que toda molécula formada por carbono e hidrogênio, ou seja, todo hidrocarboneto, é de fato uma molécula apolar. Tá? Todo hidrocarboneto é uma molécula apolar. Tenham isso em mente, por favor. Muitas vezes ele coloca lá C6H6, C6H12, C8H16, e aí você precisa lembrar se isso é polar ou apolar. Se tiver só carbono e hidrogênio, ela é apolar, você não precisa pensar em absolutamente nada. Tudo bem? Beleza? Bom, então, a respeito da solubilidade, só os semelhantes dissolvem semelhantes. Porém, existem algumas moléculas que elas são os dois ao mesmo tempo. Oxe, como assim, professor? Os dois ao mesmo tempo. São as moléculas chamadas de anfifílicas, ou também chamadas de anfipáticas. Aqui eu peço cuidado. A gente não pode confundir anfipática com anfiprótica, tá? Anfipática não tem nada a ver com anfiprótica. E eu já vi muita gente confundindo essas duas coisas, tá? Anfiprótica, quando a gente entrar lá nos aminoácidos, eu vou falar para vocês que os aminoácidos podem ser classificados como anfipróticos. O que é isso, professor? O que é uma molécula anfiprótica? É uma molécula que atua como ácido e base ao mesmo tempo. Como os aminoácidos têm a função ácido carboxílico, que é um ácido, e tem a função amina, que é uma base, eles são moléculas anfipróticas, ok? Mas aqui nós estamos falando de anfifílicas ou anfipáticas, que é a respeito da solubilidade, ok? Então, as moléculas anfifílicas ou anfipáticas são moléculas que apresentam as duas regiões na sua molécula, uma região apolar e outra região polar. E elas são importantíssimas. Por quê? Porque elas fazem a conexão, elas fazem a ponte entre essas duas substâncias. Por exemplo, detergente. Né? Para que você utiliza detergente? Para que você utiliza sabão? Olha aqui, ó. Esse exemplo 2 são a molécula sabão. Isso aqui é sabão. Então, se você tiver lá aquele pratão sujo de costela, né, você precisa lavar esse prato sujo de gordura de costela. Não adianta jogar água, porque a gordura ela é apolar. E a água é uma molécula polar. Então, se eu tentar pegar os dois aqui, ó, isso vai dar ruim. Lembra da água e do óleo, né? No caso é a água e a gordura. Já quando eu utilizo o detergente ou quando eu utilizo o sabão, o que acontece é que nós teremos uma ponte sendo formada. Essa ponte ela vai ser formada, tá, entre a água e a gordura através do sabão. Por quê? Porque o sabão tem essa cauda que a gente chama, tá? Tanto é que ele pode até aparecer na prova para vocês, parecendo um espermatozoide. Ele pode colocar isso assim. Onde essa cauda é a cauda apolar, que é a região que nós chamamos de hidrofóbica ou hidrófoba, tá? Hidrofóbica ou hidrófoba, e nós temos a região polar, que ela é chamada de hidrofílica ou hidrófila, que é a região que tem afinidade com a água, tá? Então, a cauda, é formada por carbono e hidrogênio, é a região hidrofóbica, e essa ponta, como ela tem cargas, ela é a região polar, então ela é a região hidrofílica. Então a água vai se conectar à cabeça e a gordura, tá? E a gordura se conecta à cauda. Isso vai dar origem ao que a gente chama de micela. Quer ver? Vamos desenhar uma micela aqui, ó. Apagar tudo. Vamos desenhar uma micela. Se eu conseguir pegar, né? Tá lá, ó. Gordura, tá? Eu tenho aqui gordura. O que vai acontecer? Sabão. O sabão vai ligar a região apolar dele à gordura. Ó. Tá aqui. E o que acontece? A água vem e se conecta aqui na ponta. Ó. Água, 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 água e água.
E aí a gente tem a formação de micela. Isso, com a corrente d'água, vai ser arrastado. Por isso que, quando eu utilizo sabão ou quando eu utilizo detergente, consigo a remoção de gordura. Porque a molécula de sabão ou de detergente vai fazer a ponte entre a água e a gordura, possibilitando a sua solubilidade. Onde mais eu tenho isso acontecendo? Aqui do lado, no álcool, no etanol. A nossa gasolina, tá, ela tem em média 25% de etanol e 75% de gasolina. Isso em qualquer lugar que for sério. Em algum lugar que for patifaria, que o cara for adulterar o combustível, ele só vai conseguir colocar água nesse combustível por conta do álcool. Ah, é, professor? É, porque se fosse a gasolina, eu teria C8H18 aqui, basicamente, mais água. E aí eu entro naquele problema. Isso é apolar, isso é polar. Eles são, preste atenção nessa palavra, eles são immiscíveis, tá? Immiscíveis. Se eles são immiscíveis, eles não se misturam um ao outro. Afinal de contas, um é polar, o outro é apolar. Mas por conta do álcool, por conta do etanol, é possível colocar água na gasolina e não separar, e não decantar. Por quê? Porque ele tem a região apolar, e quem se liga a essa região apolar é a gasolina, e ele tem a região polar. E quem se liga a isso? A água. E aí a gente consegue fazer a ponte entre, tá, a água e a gasolina, através de uma molécula anfifílica, ou também chamada de anfipática. Tá? Anfifílica ou chamada de anfipática. Então não se esqueçam, moléculas anfifílicas ou anfipáticas são moléculas que apresentam uma região polar e uma região apolar. Essa região apolar, na sua grande parte das vezes, será uma cadeia carbônica, tá? Carbono e hidrogênio. Quanto maior, e isso é bom que vocês saibam também, quanto maior for a quantidade de carbonos e hidrogênios, maior é a região apolar. Ou seja, ó, anota aqui, ó. Quanto maior a quantidade de carbono e hidrogênio, menor vai ser a solubilidade dela. Porque quanto mais carbono e hidrogênio eu coloco, menos polar essa molécula fica. Logo, menos solúvel ela será. Não se esqueçam disso. Quanto maior for a cadeia carbônica dela, menos solúvel ela será. Beleza? Tranquilo? Bom, essa é a relação com a solubilidade. Só que aí vem uma outra relação que é importantíssima aqui, que é a respeito das temperaturas, tá? A respeito das temperaturas. E essas temperaturas são importantes, por quê? Muitas vezes, durante uma prova, você precisa analisar qual das moléculas A e B tem maior temperatura de ebulição, qual dessas moléculas é mais solúvel, e muitas vezes os exercícios fazem isso simplesmente fornecendo a fórmula, tá, da molécula para você e te dando a tabela periódica para você analisar a massa molar. Inclusive, ao final disso daqui, eu vou colocar um exemplo que é de um gráfico. Tá? Tem um gráfico, galera, que ele é clássico na prova da Federal, na prova da UEL e no Enem. Que ele coloca sempre os hidretos da família 6A ou sempre os hidretos da família 7A. E pede para você justificar por que tem um ponto fora da curva, qual é a justificativa e tudo mais. Então poderia muito bem aparecer como uma questão específica, tá? Ou até em questão de primeiro dia, como isso já apareceu. Vamos dar uma olhada aqui em como funciona essa questão da temperatura de fusão e ebulição, e aí eu coloco esse gráfico para vocês representando essa questão, tá? Quando a gente fala de temperatura de fusão e ebulição, você precisa estar ligado a duas coisas: a força intermolecular e a massa molar. Por quê, professor? Olha, porque esses dois itens vão influenciar no resultado final. Então, geralmente, né, se a prova tem bom senso, eu não estou falando de fácil ou difícil, estou falando de bom senso. Se a prova tem bom senso, ela sempre vai fixar uma informação e variar a outra. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês duas situações. Nesse primeiro caso, eu coloquei substâncias que tinham massas molares muito próximas, e que a gente vai variar a força intermolecular. Nesse outro exemplo do lado direito, o contrário. Eu coloquei substâncias que têm a mesma força intermolecular, tá?
E isso aqui não é um P, isso aqui é um I. Tem a mesma força intermolecular, porém, elas vão variar de acordo com a sua massa. Então, sempre a prova vai fazer isso com você. Ah, professor, ele não pode variar a força e a massa ao mesmo tempo? Pode, pode. Mas quando ele faz isso, ele geralmente vai para os dois extremos. Ele pega uma molécula com massa muito grande e uma força intermolecular muito intensa, e uma molécula com a massa molar bem pequenininha e a força intermolecular bem fraquinha. Porque assim não resta dúvidas, tá? Para você, qual é a mais a que tem a maior temperatura de fusão e ebulição e qual a que tem menor. Dificilmente ele vai mesclar duas informações contrárias. Alta massa molar e força de atração pequena. Baixa massa molar e alta, né, força de atração. Dificilmente ele vai fazer isso com você. A não ser nesse gráfico que eu comentei, que aí a situação é diferente, tá bom? Então vamos separar isso, ó. Vamos separar isso aqui. Primeira parte, falando da força intermolecular. Eu peguei aqui dois exemplos bem corriqueiros. O metano, que é o CH4, e a amônia, que é o NH3. O metano, vamos lembrar da geometria, né? É uma molécula do tipo XY4, então ele é uma molécula tetraédrica, tá aqui. A amônia é uma molécula do tipo XY3 com par eletrônico não ligante, ó, família 5A, 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Esses três servem para ligação e esse par eletrônico sobra. Então deixa de ser uma molécula trigonal plana e passa a ser uma molécula piramidal. Está aqui representada. Se você determinar a polaridade para elas, você vai perceber que a molécula de metano, né, por conta dos vetores, ó, hidrogênio, carbono, isso vai para o carbono, hidrogênio, carbono, isso vai para o carbono. Hidrogênio, carbono vai para o carbono, hidrogênio, carbono vai para o carbono. Por quê? Porque o carbono é o mais eletronegativo. E aí um vetor anula o outro. Vetores de mesma intensidade em sentidos opostos se anulam. Vetores de mesma intensidade em sentidos opostos se anulam. Logo, a molécula é apolar. Se a molécula é apolar, não tem escolha. Obrigatoriamente, ela vai ser uma molécula que faz dipolo induzido, dipolo induzido. Já aqui do outro lado, a amônia é piramidal, então entre nitrogênio e hidrogênio fica para o nitrogênio. Se você somar esses vetores, ó, veja bem, os vetores básicos que eu tenho são esses aqui. Ó. O que vai sobrar? Vai sobrar aqui em cima um vetor resultante. Se eu tenho um vetor resultante, a soma vetorial é diferente de zero e a molécula é uma molécula polar. Mas já deixa eu dar uma dica para vocês não precisarem fazer tudo isso. Lógico, não serve para todos os casos, mas para alguns sim. Sempre que você verificar que a tua molécula tem par eletrônico não ligante, volto a repetir. Sempre que você verificar que a tua molécula tem par eletrônico não ligante, você não precisa perder o seu tempo para calcular a polaridade. Por quê? Porque se ela tem par eletrônico não ligante, ela vai ser uma molécula obrigatoriamente polar. Não se esqueçam disso. Mas não é regra. É o contrário. Ah, todo mundo que tem par eletrônico sobrando é polar. Quem não tem é apolar. Não disse isso. Eu disse que todos que têm par eletrônico são polares. Mas nem todos polares têm par eletrônico. Tá? Que fique claro que o contrário não é válido. Mas se tem par eletrônico, ótimo, ela é polar. Acabou. Ponto. Se ela é polar e existem duas opções. Quais são as duas opções? Dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Como que eu sei qual é qual? Isso é para molécula polar, isso é para molécula polar. Só que além de ser polar, o que eu preciso ter aqui? O trio Fonfon. HF, HO e HN. Se eu tiver isso, está excelente. A molécula vai ser uma molécula que faz ligação de hidrogênio. Agora, se ela for polar e não tiver isso aqui, aí é dipolo permanente. Volta lá. NH3 tem HF? Não. Tem HO? Não. Tem HN? Tem. HN tem. Tem HN. Então significa dizer que essa molécula é uma molécula polar que vai fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Parou. Tá? Parou. Eu sei que essa força intermolecular, ela é muito, muito mais forte do que essa outra força intermolecular. Eu só vou ter certeza que a temperatura de ebulição dela é maior quando eu comparar essas massas molares. Então, vamos verificar. Massa molar do CH4, 16 gramas por mol. Massa molar da amônia,
17 gramas por mol. São bem parecidas, quase que iguais. Então, as temperaturas, elas deveriam ser bem parecidas, quase que iguais. Mas elas não serão. E por que essas temperaturas não serão tão parecidas ou quase iguais? Porque essa força de atração é muito mais intensa do que essa. Então, se a massa molar é basicamente a mesma e essa força de atração é muito mais intensa, o que eu posso afirmar? Que essa temperatura de ebulição é muito maior do que essa. Quer comparar? Menos 161 graus. Essa aqui, menos 33 graus. Velho, são quase 130 graus. Alguém mandou alguma coisa no chat, eu já vou. São quase 130 graus de diferença. É muita diferença. Muita diferença. E essa diferença gigantesca, ela se dá por um motivo apenas. A amônia tem uma força de atração eletrostática muito mais intensa. Ligação de hidrogênio. O metano tem uma força de atração eletrostática bem menos intensa. Dipolo induzido, dipolo induzido. Essa é a justificativa. Tá? Deixa eu ver aqui. Professor, por que a primeira é uma ligação dipolo induzido? Me perdi. Não tem ligação entre polar e apolar, né? Tem toda a ligação, sim. Ó. E não é dipolo induzido, é di, tá? Di de 2. Dipolo. Ok? Está relacionado, sim. Ó. Dipolo induzido acontece para moléculas apolares. Então, todas as moléculas apolares obrigatoriamente fazem dipolo induzido. Se a molécula for polar, eu vou ter duas opções, dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Vai depender do quê? Se essa tiver HF, HO e HN, ela é ligação de hidrogênio. Agora, se ela é polar, mas não tem isso, aí ela é dipolo permanente, dipolo permanente. Então, respondendo você novamente, sim, está relacionado com a polaridade. Como essa é uma molécula apolar, obrigatoriamente ela é dipolo induzido. Como essa é uma molécula polar e ela tem HN, ó, ela é uma molécula que faz ligação de hidrogênio. Tá? Então, só te respondendo aí, sim, faz todo sentido. Entendeu? Conseguiu fazer essa relação e ver o porquê agora? Não? Sim? Maravilha. Seguindo. Opa. Seguindo. Tá? Seguindo. Deixa eu ver que tem mais alguma coisa. Imagina. Imagina. Tudo certo. Tudo certo. Queridos, vamos para o lado direito aqui agora. O que é esse lado direito? É justamente o contrário, tá? Nós vamos fazer justamente o contrário. Nós vamos falar agora com a relação da massa molar variando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a mesma força intermolecular. Dipolo induzido, dipolo induzido. Tá? Aqui, ó. Acho que na hora de eu corrigir os slides eu deixei passar isso. Mas é dipolo induzido, dipolo induzido. Ok? Seguinte. Moléculas Cl2 e I2. Eu não preciso nem repetir, mas eu vou colocar aqui de novo. Sempre que você tiver moléculas diatômicas, o que são moléculas diatômicas? São moléculas com 2 átomos. Sempre que você tiver moléculas diatômicas, se esses 2 átomos forem iguais, a molécula é apolar. E se os átomos forem diferentes, por exemplo, HCl, aí a molécula é polar. Não se esqueça disso, porque facilita. Né? Você não precisa ficar colocando vetor nem nada. Você consegue fazer direto. Então, recapitulando. Quando for uma molécula diatômica com 2 átomos e eles forem iguais, a molécula é apolar. Se por um acaso eles forem diferentes, aí a molécula vai ser polar. Tá bom? Então, Cl2, apolar. I2, apolar também. Tá? Meu Deus, será que eu peguei um que não está revisado? Porra! Mas na hora de mandar para vocês, eu deixo tudo isso aqui direitinho. Tá? Devo ter pego sem revisão, ao invés de pegar um revisado. Anta. Mas vamos lá. Desculpa aí. Mas eu mando revisado para vocês. Então, apolar, isso também é apolar. Por que isso também é apolar? Porque os 2 átomos são iguais. Logo, dipolo induzido, aqui dipolo induzido. Pronto.
Se eles têm a mesma força de atração, significa dizer que eles deveriam ter a mesma temperatura de ebulição, né? Porém, a massa molar não é a mesma. E bem pelo contrário, a massa molar é bem diferente. Se você pegar a massa molar do Cl2, 71 gramas por mol. Se você pegar a massa molar do I2, 254 gramas por mol. O que significa dizer isso? Que ambos fazem dipolo induzido, porque são moléculas apolares, e a massa molar do I2 é muito superior. Se a massa molar do I2 é muito superior, a temperatura do I2 também será muito superior. Está aqui, ó. Está aqui. Temperatura de ebulição do cloro, menos 34 graus. Temperatura de ebulição do I2, que é o iodo, 184 graus positivo. Olha lá. A diferença que a gente tem aqui, ó, é gigantesca, tá? 230 graus de diferença. Então é muita coisa, tá? Então prestem atenção que quando você tem mudança na temperatura de ebulição, isso pode ser por conta da massa molar e essa mudança pode ser por conta da força intermolecular. Quanto mais intensa, maior a temperatura. Quanto mais pesadão, quanto maior a massa, maior a temperatura também. Então, anotem aqui, ó. Quanto maior a força intermolecular, maior a temperatura de ebulição. E quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. Tá? Essas são as duas variáveis que nós temos aqui. Beleza? Professor, você disse para nós alguma coisa a respeito de um gráfico, né? Disse, vou colocá-lo aqui agora. Ó. O que pode aparecer na prova de vocês é algo parecido com isso aqui. Onde ele coloca a temperatura de ebulição e nesse eixo ele coloca a massa molar. O que vocês vão observar? Algo parecido com isso aqui. Ó, tá? Vou pegar da família 6A. Ele pode fazer isso tanto com os elementos da família 7, quanto com os elementos da família 6. Eu vou fazer com da família 6A porque é um dos mais comuns. Então ele vai colocar aqui, ó. H2O, H2S, H2SE e H2TE. Olha lá. E aí ele fala para você, tá? Ele fala para você o seguinte. Por quê? Porque tá? A molécula 1, vou chamar isso aqui de molécula 1. Por que a molécula 1 tem maior temperatura de ebulição do que as moléculas 2, 3 e 4, sendo que as moléculas 2, 3 e 4 têm maior valor de massa molar? Tá? Ele pede para você justificar. Se você parar para analisar, de fato, não faz sentido esse 1 estar aqui. O que deveria acontecer? Esse 1 deveria estar aqui embaixo. Ó. Aqui que ele deveria estar. Por quê? Porque eu estou aumentando a massa molar. Ó. Se eu estou aumentando a massa molar, eu estou aumentando a temperatura de ebulição. Porém, isso só é válido, e vocês acabaram de ver comigo, que isso só é válido se as forças intermoleculares forem as mesmas, como é o que aconteceu aqui. Dipolo induzido, dipolo induzido. Aumentou a massa, aumentou a temperatura. Logo, se esse ponto 1 está fora do padrão, qual que é a justificativa? Simples. A justificativa é a força intermolecular da qual ele sofre. Por quê? Se a temperatura dele é maior do que as dos demais, significa dizer que a força de atração, significa dizer que a força intermolecular aqui, ela é... Eita, pipoco. Alô, olha o microfone aí, pessoal. Aí, obrigado. Tem uma vida legal, hein, Bê? Eita, não tá ouvindo. Alô? Olá. Pronto, já mutei. Então,
a força intermolecular desse cara é maior do que as dos demais. Afinal de contas, a temperatura de ebulição dele é maior. Justificativa: água. A água é a única molécula que faz ligação de hidrogênio. Todas as outras, 2, 3 e 4, fazem o quê? Dipolo permanente, dipolo permanente. Por quê? Porque são moléculas polares. Tá? São moléculas polares. Então, a justificativa pelo qual o ponto 1 está fora da curva é pela força intermolecular. E a segunda pergunta é, por que a molécula de número 4, tem a maior temperatura de ebulição entre as demais? 2, 3 e 4. Por que ela tem a maior temperatura de ebulição? Aí é simples. Polar, dipolo permanente, polar, dipolo permanente, polar, dipolo permanente. Todas fazem a mesma atração, porque ele já deixou a água de fora. Só que a massa molar do H2SE é maior do que das demais. Então, por que a molécula de número 4 tem maior temperatura de ebulição? Porque ela apresenta a maior massa molar. Logo, isso leva a uma maior temperatura de ebulição. Ponto. Isso aqui foi questão de UEM, isso foi questão de federal, isso foi questão de UEL e não custa nada aparecer no Enem. Tá? Muito comum esse tipo de exercício. Beleza? Ok? Galera, desculpa ter roubado o tempo de vocês aí, mas é que eu precisava terminar esse exemplo. Tá? Não saiam da aula ainda, por favor, que eu preciso printar quem está aqui e aí depois eu deixo vocês saírem. Rapidão. Oh, Jesus. Tá. Pronto. Estão liberados. Podem sair numa boa. Acho que teve mais alguém que saiu. Será que tinha alguém da coordenação, hein? Mas, enfim, se saiu, sinto muito. Queridos, espero que vocês tenham uma excelente semana. Bom descanso, bons estudos para vocês. E até segunda-feira que vem. Um abraço. Tchau.